Boa tarde. Vamos então começar este vídeo que vai fazer a demonstração da resolução da ficha 7 da cadeira de ASD e por conseguinte vou começar a mostrar a ficha. Está aqui. E por conseguinte esta ficha, como vocês estão a ver, é para testar a leitura e escrita de ficheiros, quer no ponto de vista, quer de ficheiros que estão na diretoria de trabalho, quer de ficheiros que estejam alguns na net, por isso que sejam dado o URL, e ao mesmo tempo vamos fazer alguns gráficos também com a informação que é obtida destes ficheiros. Por isso, a primeira parte, a introdução é comprida, mas não é muito complicada. Eu vou resumir. Existe um site, este site em particular, que tem várias informações meteorológicas, okay, em vários pontos da Terra, e por isso nós fomos a este site e retiramos duas informações, ou 2 dias, do aeroporto de Lisboa, se não me engano, da Portela, e colocamos nestes URLs. Por isso, este URL tem informação sobre o dia 4 de novembro de 2016, do aeroporto de Lisboa, e este URL tem informação sobre o dia 7 de novembro de 2016, também no aeroporto de Lisboa. Bom, esta é a informação que existe, agora podemos mostrá-la. A informação é esta aqui, aliás. Por isso, o que aparece num destes ficheiros, além de uma primeira linha que diz o que é que os vários campos do ficheiro colocam, podemos ver que o primeiro campo é o tempo. O tempo é constituído por duas partes, uma que é o dia, outra que é a hora. E por isso, esta primeira observação foi feita no dia 4 de novembro, às 3 horas, aliás, às 0 horas e 3 minutos, há várias informações. A última medição foi tomada no dia 4 de novembro ainda, às 23 horas e 11 minutos, alguns às 23 horas. Por isso, esta é a informação que nós temos naqueles dois ficheiros. Uma para o dia 4, outra para o dia 7. Podemos fechar isto, não nos interessa mais. E vamos então passar aqui para o Spider. Aliás, antes do Spider, vamos passar vamos voltar à ficha para ver o que é que se pretende fazer. Por isso, esta é a informação que eu já vos mostrei. Quais são os objetivos? Primeiro, obter os dados restados num dos URLs e guardá-los num ficheiro na pasta de trabalho. A primeira coisa é guardar esta informação, colocá-la na pasta de trabalho, nunca mais temos que ir à internet para executar o resto do problema. A seguir, ler os dados num ficheiro e produzir um gráfico de pontos com as temperaturas restadas em cada hora, que deve dar qualquer coisa deste género. No dia tantos do tal, houve temperaturas medidas entre as 0 horas e as 23 horas, houve 1, 2, 3, 4 medições, alguns entre as 0 e a 1 da manhã, houve mais medições entre a 1 e as 2 da manhã e por aí adiante. E por isso a temperatura foi descendo até às 5 da manhã, sensivelmente, depois começou a subir, depois houve aqui uma normalidade, alguns ao meio-dia deve ter chovido ou qualquer coisa, depois, como é normal, à medida que o dia acaba, a temperatura vai descendo. O segundo dia é um pouco mais normal, a temperatura vai descendo até às 7 da manhã, 7 às 8 da manhã, depois sobe, atinge um pico alguns às 3 da tarde e depois volta a descer. Bom, é este tipo de gráficos que nós vamos obter e por isso vamos passar agora para o Spider para obter esta informação. Ok, por conseguir, no Spider o que é que nós temos que fazer? Temos aqui os testes, temos aqui os URLs, já estão aqui definidos, e este vai ser o vetor, o ficheiro, onde vamos guardar a informação que se lê dos URLs. Por isso mais pequeno, não é preciso ser tão grande. Ok, e por isso a primeira coisa que temos que fazer é ler a informação que está num destes destes URLs e colocá-la neste ficheiro, que eu vou chamar temperaturas, porque é um ficheiro de temperaturas. Por isso, vamos definir a função, ler um URL, em que eu devo dizer qual é o URL que estou a ler e colocá-lo num ficheiro com o nome fname. Para fazer isto, o que é preciso? Bom, já sabemos que ler URLs, é preciso importar este módulo de requests e a primeira coisa que temos que fazer é fazer um request get
o nome do fecheiro, ou aliás, o URL do fecheiro que nós pretendermos. Neste caso, o URL depende do nome da função. No argumento da função, pode ser o primeiro ou o segundo. Bom, este vai dar um objeto, vai dar um identificador, ok? Vamos chamar aqui um URL ID, um identificador do URL, que será um objeto que tem toda a informação no Python sobre o que aparece neste URL. Em particular, eu posso perguntar se conseguiu ler o URL. Se ele conseguiu ler este URL, ou seja, se tem aqui o campo OK, então o texto da informação propriamente dita vai ser o URL.text. Okay? E esta informação que depois vou ter que escrever no fecheiro. Para já, antes de escrever, vamos ver só se conseguimos ter esta informação. Conseguinte, vamos ver se conseguimos ler o fecheiro sem problemas. Antes de fazer isto, temos o fecheiro, ok, sim, tudo o que é preciso. Por conseguinte, vamos chamar esta função. Agora vamos chamar esta função com o primeiro URL, para ver se aparece alguma coisa, e cá está. A informação foi toda printada. Estão aqui as linhas, enfim, não vamos ver as linhas todas, mas vamos ver que a primeira linha é aquela linha que tem o nome dos campos, depois as outras linhas são linhas de informação. Por isso temos aqui a informação que queremos, temos agora que guardar, não alguns aqui no terminal, mas sim num fecheiro. Por isso o que é que temos que fazer? Temos que fazer open do fecheiro, neste caso é o fecheiro com o nome que ele passar para a função. Este fecheiro vai ter o nome FID, vai ter este identificador. Atenção que eu quero escrever neste fecheiro, por isso vou ter que pôr o parâmetro script. Uma vez obtido este fecheiro, se tudo correr bem, basta fazer uma escrita de toda a informação que tenho para o fecheiro. Uma vez aberto, uma vez escrito tudo o que tenho a escrever, vou simplesmente fechá-lo. E por isso, se eu executar outra vez esta função, em vez de ver toda a informação no terminal, devo criar um fecheiro com esta informação. É isso que vamos testar, se está a funcionar. Por isso, a função é a mesma. Mais uma vez tenho que decidir qual dos fecheiros é que quero. Quero este. E executou e cá está. Apareceu um fecheiro com toda a informação que agora vou ter que tratar para obter o gráfico que pretendo. Bom, vamos então voltar aqui e para obter um gráfico, ok, que eu vou definir uma nova função, que é definir, ou seja, para obter um gráfico tenho que obter o eixo do x e o eixo dos y. O eixo do x vai ser as horas das medições, o eixo dos y vai ser as temperaturas que são medidas. Por isso vou criar aqui um vetor, aliás, criar vetores, em que, dado o nome do fecheiro onde está a informação, eu vou retornar, o meu objetivo é retornar um vetor de horas e um vetor de temperaturas. Okay. Bom, como é que eu faço isto? À partida, tenho que ler este fecheiro, tenho que ler o fecheiro de temperaturas. Por isso, como é que se lê o fecheiro de temperaturas? Mais uma vez, abrindo o fecheiro, neste caso, com o nome ver, que em princípio será temperaturas. Isto vai ser o meu identificador. Atenção que neste momento eu quero ler o fecheiro, não quero escrevê-lo. Por isso, ou não ponho nada, ou ponho explicitamente que quero ler este fecheiro. Depois, o que é que este fecheiro contém? Enfim, está aqui ainda. Tem uma primeira linha que não me interessa, é mais simples ver aqui. Tem uma primeira linha que não me interessa e depois tem as outras linhas que têm informação. Por conseguinte, se esta é a estrutura do fecheiro, a primeira coisa que eu faço é ler a linha que não me interessa. Ler uma linha só. Essa linha
não aguardo. As outras sim. As outras vou fazer a leitura com read lines e a partir desta altura estas linhas vão conter, vai ser uma lista de strings em que cada string é a respectiva linha. Okay? E aqui o que é que eu tenho que dizer? Tenho que dizer para cada linha, eu vou ter que obter a temperatura, aliás a hora e a temperatura. Vou ter que fazer e depois acrescentar o vetor de horas aos vetores respectivos. Isso os vetores respectivos, que são o H e o T, que são esses que eu quero retornar no fim. Por isso, como é que eu faço isto? Bom, para acrescentar os vetores, antes de começar, tenho que definir que os vetores não têm lá nada. Vetores vazios. Agora, para cada linha, eu posso querer obter os dados, vamos chamar dados, da linha. Esses dados vão ser a hora e a temperatura. Uma vez obtidos a hora e a temperatura, acrescentar estes vetores é simplesmente dizer que o H tem que juntar a hora e o T tem que acrescentar a temperatura. O seguinte, se obtiver estes dados de uma linha destas, eu simplesmente acrescento. Por isso, criar vetores não tem nada que saber, só tenho que pegar em todas as linhas e acrescentar e ver a temperatura. O que é mais complicado será, eventualmente, esta função, que é como é que eu vou obter, a partir de uma linha, como é que eu vou obter, a partir de uma linha, como é que eu vou obter a temperatura, aliás, a hora, não é? Pela hora, a hora e a temperatura. Bom, aí tem que olhar para uma linha, e uma linha vai ser uma coisa deste género. É uma string com esta informação que aqui está. Por isso, o que é que eu tenho que fazer para obter a hora? Tenho que separar a string pelos diferentes campos. O primeiro campo, campo 0, será o tempo, ou seja, data e hora. O segundo campo será a temperatura e os outros campos não me interessam. Por isso é isso que eu posso fazer desde já, dizer que o L é igual à linha, mas separada por vírgulas. Okay? Se o L é uma linha separada por vírgulas, neste momento, o primeiro elemento desta lista vai ser o tempo, vai ser uma coisa deste género, TL, vírgula, e o segundo vai ser a temperatura. Por isso até posso já começar com a temperatura. Se esta é, o L é a linha separada, a temperatura é o L. Por isso, que elemento é que é? O elemento 0 é a data, o segundo elemento, o elemento 1 é a temperatura. Por isso será o L1. Não quero uma string, quero um número, e por conseguinte tenho que converter esta string em um número inteiro. Bom, para a hora é um pouco mais complicado. Vamos ver. O que é que nós temos aqui no elemento L0? No elemento L0 podemos separar pelos espaços, ok? E vamos ter o dia e a hora, ok? Aliás, o dia e o tempo do dia, ok? Por isso, vamos simplesmente então separar o L
0, vamos separá-lo por o separador entre o dia e a hora que é a medição, por isso o separador, neste caso, será o espaço. Vou chamar a isto data. Por isso a data tem dois componentes. Tem a primeira componente que é o dia e o segundo componente que é a hora. A hora, minuto e segundo. Por isso o que me interessa é a hora propriamente dita. Por isso o que é que será a hora neste caso? Vai ser a data. A data tem dois elementos, tem o dia e tem a hora, por isso será o primeiro elemento, ou o elemento 1, porque o 0 será o dia. E agora, dentro destes, só quer a hora propriamente dita, só são os dois primeiros valores, os dois primeiros caracteres. Por isso posso dizer que quer desde do 0 até o segundo caractere, ou seja, o 0 e o 1. Este é o caractere, são os caracteres que me interessam, e como mais uma vez isto corresponde a uma string, vou ter que passar esta string para o valor inteiro. E finalmente, depois de fazer isto, posso retornar a hora que eu obtive agora e o tempo que já tinha obtido. Vamos lá ver se isto funciona. Por isso, podemos pegar aqui numa temperatura, num destes vetores. Nem é preciso ser muito grande, basta vir até aqui, por exemplo. Vou chamar isto a linha. Não vale a pena os outros continuar, porque só quero o primeiro elemento, o elemento 0 e o elemento 1, os outros podem ter vários, não me interessa, tenho aqui uma linha, e agora vou ver se a minha função, que é obter dados, funciona. Obter dados a partir da linha, o que é que ele faz? 17, ok. A temperatura não é de facto um inteiro, é um float, por isso a temperatura, quando ponho aqui a temperatura, tenho que escrever aqui float e não inteiro, porque a temperatura não é um valor inteiro. Vamos ver se isto agora já está a funcionar. Ok. Por isso, neste caso, nesta linha, a hora de facto foi às 0 horas e a temperatura foi 17,6. Isso aparentemente, enfim, podia fazer com outras linhas, posso alterar a linha. Vou dizer que esta temperatura foi medida às 10 horas da manhã. Vou dar uma linha diferente. Se eu chamar agora os dados da linha, continuo a ter às 10 da manhã, exatamente, a temperatura 17,6. Por isso, obter dados funciona bem, e por isso, se obter dados funciona bem, os vetores, que no fundo é chamar este obter dados não sei quantas vezes, também esperemos que funcione. Por isso vamos criar os vetores agora a partir do nome do fecheiro, deste fecheiro de temperaturas. Vamos criar estes vetores e cá estão os vetores. Um bocado grandes. O primeiro são os vetores, são os dados das temperaturas, não é? Houve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não sei quantas medições às 0 horas. Depois houve várias medições à 1 da manhã, várias medições às 2 da manhã e por aí adiante até algures, até às 23, imagino. Exato, ainda houve 2 medições às 23 horas. E as temperaturas começaram em 17,6, foram descendo, à medida que o tempo avançou, e depois eventualmente devem ter aumentado 17, 18, na altura, quando o dia começa, elas começam a aumentar. Por isso, aparentemente, isto está a funcionar bem. E então temos que fazer, finalmente, criar um gráfico, ok? Por isso, o definir, vou chamar o exercício 1, que no fundo é juntar estas duas coisas, em que pego no URL e no fname. O que é que faz este exercício? Vai primeiro ler o URL, eu já posso juntar as várias componentes. A seguir vou obter os dados. Aliás,
criar os vetores. Então aqui, criar estes vetores. E por isso estes vetores, agora vou chamar os x e y, vou chamar os vetores x e y, que são os vetores com o seguinte, as horas serão o eixo de x, a temperatura será no eixo dos y, e se eu quero mostrar, basta-me fazer plot. Bom, aqui tem que ok, vamos fazer o plot de x e sem mais nenhuma informação. Para fazer o plot, já lembram-se, temos que importar o coisa gráfico, por isso o módulo gráfico, chamar plt, matplotlib, chamar plt, e o que esta função faz é simplesmente escrever o gráfico. Okay. Vamos lá ver se isto funciona. Sim, no princípio. Esperemos que sim, por isso temos que fazer só o exercício 1. O RL1. Bom, não é o gráfico que eu queria. Porquê? Porque eu não disse, eu em princípio quero um gráfico de pontos, tenho que especificar que quero realmente um gráfico de pontos, por isso com o O, e quero os pontos, acho que era a vermelho, por isso red, para ter o gráfico com o aspecto gráfico que eu pretendo. Okay? Se isto estiver a funcionar bem, já temos aqui o tal gráfico que era pretendido, depois podem confirmar que na ficha era qualquer coisa deste género, e à partida podemos fazer o mesmo gráfico para o segundo exercício, para o segundo vetor, desculpa, para o segundo dia, que é este, e que aparece um gráfico ligeiramente diferente, mas com o mesmo aspecto. Não quero mostrar nada disto, está aqui um print, este print já não faz sentido. Por isso, só recapitulando, se eu chamar com o RL1, obtenho este gráfico. Se eu chamar com o RL2, obtenho um gráfico ligeiramente diferente, mas tem o mesmo aspecto. Posso embelezar este gráfico, ok? Mas se bem se lembram como é que se pode embelezar, eu tenho aqui a cábula para embelezar este gráfico. Podemos fazer várias coisas, nomeadamente, talvez tenha aqui os ticks, tem aqui, exatamente. Por isso, ok? Por isso, o que é que podemos fazer aqui neste gráfico? Primeiro, criar um conjunto de, vamos deixar esta parte aqui para o fim, mas vamos criar um título. Ora, este título são as temperaturas por hora, as temperaturas medidas por horas no dia. Agora tenho que dizer que dia que foi. Se eu quiser um título com dia, por isso, neste caso, o fname, temos que ver ainda que dia que é. Depois, o x são as horas, o y são as temperaturas em graus centígrados, e o dia que temos aqui que pôr, bem, vamos pôr aqui o dia, faltando aqui o dia devia estar no próprio vetor, ok? Por isso, vamos pôr aqui para já o dia 4, mas já lá iremos melhorar este aspecto. Depois, o que é que mostramos mais? Mostramos no eixo do x, em vez de mostrar simplesmente os valores que ele acrescenta, vamos colocar os ticks, ok? Quais são os pontos que nos interessam. Por isso, para todo o h que aparece no eixo do x, nos vetores, no vetor x, aliás, para o h que aparece enfim, pode ser simplesmente de ok, vamos deixar isto para depois, mas em princípio será de 0 até 20, por isso vamos fazer
numa lista X que vai for X in 0 até 24, ok? Ou seja, para as listas, para o tic, para o 0, 1, 2, 3, 4 até 23, vai aparecer um tic, ok? Por isso for H neste fecheiro, aqui não é, aqui é trans, 0 até 24, okay? Crio um tic e acrescento os tics. Não é as horas, aqui é o vetor X. São as horas. Espero que isto esteja a funcionar bem. Se funcionar bem, eu posso chamar aqui agora o exercício 1 com o RL1. Okay? E aparece temperaturas medidas por hora no dia 4. Este dia 4 está aqui engatado, foi aqui martelado, temos que melhorar isto. Aqui não é mediadas, é medidas. Tem as temperaturas e tem as horas. Não está assim muito bonito, mas isso parece-me que é o problema aqui dos... Enfim, podemos largar os tiques, não nos preocupar com os tiques. Vamos deixar isto sem tiques, ok? Por conseguinte, aqui o aspecto será este. Temos as horas, enfim, são as horas que ele considera, a temperatura, as temperaturas. Agora, falta aqui o dia 4, ok? Onde é que vem o dia 4? Bem, o dia 4 devia vir no vetor das temperaturas. Diz qual é o dia, é este. E nós não aproveitamos este dia. Temos que ler este dia também para colocar aqui no título, ok? Por isso, onde é que este dia está? Está na leitura dos dados, não é? E eu obter os dados, em vez de retornar apenas os vetores, em vez de retornar apenas o vetor de horas, o vetor de dias, também deve retornar a data. Okay? E o que é a data? Bom, a data está logo no primeiro dia, não é? Posso dizer que a data, posso pegar em qualquer das linhas, já li a primeira linha, por isso a data é o que está nas linhas pode estar na primeira linha, ok? E em princípio, aqui já fiz mal, por isso eu tenho que fazer outra vez. Posso simplesmente dizer que é toda a informação que aparece nos primeiros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres, por isso, para simplificar, é o que aparece entre o 0 e o 10. É uma string, ok? Por isso isto retorna a data e quando criar vetores, tenho o x, y e a data. Por conseguinte, o que eu vou escrever no título é, em vez deste 4, vou escrever a data. E se fizer isto, se não me estiver enganado, o gráfico é igual, mas já aparece com a data que devia ser. Okay? Se eu for ao segundo vetor, ao segundo fecheiro com RL2, eu obtenho uma data diferente, que é a data que aparece, neste caso, neste caso as temperaturas já são as temperaturas obtidas no dia 7 de novembro, por isso é o dia 7 de novembro que aqui aparece. Lá está que podíamos passar isto com um formato diferente, mas não nos vamos preocupar com esses detalhes que não interessam muito agora para o caso. Bom, e vamos então guardar isto e vamos fazer a segunda parte, o segundo exercício. Ora, onde é que está aqui o segundo exercício? Por isso vamos fazer aqui um new share. Por isso o segundo exercício deve estar aqui.
Por isso, este é os exercícios. O que é o segundo exercício? Escrever um programa que, após executar, por isso guardar os dados, etc., produz um gráfico de linhas com as temperaturas médias por hora. Ou seja, em vez de apresentar uma coisa deste género, com as várias temperaturas que são medidas, o que é pedido é que pegue nas médias das medições feitas aqui alguns na hora zero, e essas médias, que serão sensivelmente 17,5, será a temperatura média de todas as medições entre as 0 e a 1 hora, depois de todas as medições entre a 1 e as 2 e por aí adiante. Por isso, basicamente, será fazer uma coisa semelhante, só que agora o eixo dos y não corresponde, os eixos de x é o mesmo, o eixo dos y não corresponde às temperaturas propriamente ditas, mas às temperaturas médias. E por conseguinte, vamos fazer o exercício 2, que uma primeira parte é muito parecido, ou seja, o exercício 2 também vai ler o nome, vai ler o fecheiro, vai criar os dados, ok? Mas agora, não é o y que eu quero medir, mas vou obter as médias. A partir do x e do y, ou seja, neste caso, vamos poder chamar aqui, isto são o vetor das horas. Isto são as horas, isto são as temperaturas. Vou criar os vetores e agora, a partir do vetor das horas e das temperaturas. I can't check the weather that far out, but here's the forecast for the next 10. Vou obter então as médias, por isso, a partir das horas e das temperaturas, vou obter as médias, um vetor de médias, e a partir deste vetor de médias, depois posso fazer uma coisa semelhante, que é um plot. Okay? Mas primeiro vamos ver se conseguimos obter as médias de todas as temperaturas que foram medidas, digamos, de todas as medições que foram feitas a cada uma das horas. Okay? Por isso, vamos primeiro definir este vetor. Ou seja, o que é definir as médias? Bom, para todo, temos que decidir quantas horas as horas é que vamos medir, por isso as horas. Ok. Por isso, para cada, as médias vão ter tantos elementos quantos elementos é que têm as horas, por isso, o número, temos que saber quantas horas são, ok? Por isso, vamos definir a hora máxima. Eu aqui já estou aqui a antecipar um problema que vai aparecer, que é, no caso do segundo, enquanto que no primeiro caso as horas vão de 0 até 23, no segundo as horas só vão de 0 até 18, se não me engano. Por isso eu não posso, tenho que obter as várias horas entre, que será o máximo das horas que aparecem no vetor de horas. Ou seja, o vetor de horas vai ter lá várias entradas com 0, com 1, com 2, com 3, etc. E uma delas será a última, que será neste caso 18, no outro caso será 23. Ok? Por isso isto é a hora máxima. E agora tenho que criar um vetor de médias, um vetor de médias, exatamente, que pode ser criado como sendo que é um vetor vazio, ok? Ou se quisermos, é um vetor que está a 0, multiplicado, enfim, multiplicado pelo número de entradas que vai ter. Ops, quantas entradas é que ele vai ter? Bom, se houver 10 horas, okay, se isto for a hora máxima, então isto vai ser multiplicado pela hora máxima. Ou seja, vai ter um vetor que é exato, que é um 0 repetido tantas vezes quantas o número de horas, ok? Só para confirmar que isto funciona, se eu puser 0 multiplicado por 10 ou por 5, só para confirmar, obtenho um vetor com 5 zeros. Por isso, se a minha hora máxima for 5,
eu tenho que ter a certeza que vou ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, na realidade tenho que pôr a hora máxima mais 1, porque as horas começam no 0. Ok? Por isso vou ter este número de entradas. Por isso a minha hora máxima for 5, eu vou ter que ter o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 são 6 entradas. Ok, por isso tenho aqui o valor das médias. E agora o que é que eu tenho que fazer? Bom, para cada índice no range do comprimento de qualquer um deles, ou se quiserem, quantos elementos é que existem nos vetores, vou dizer que o número de elementos é o length ou das horas ou das temperaturas, por isso, para cada um no range do range N, o que eu tenho que fazer? Tenho que calcular a média. O que é calcular a média? Tenho que pegar em cada um deles e ver quantos valores é que aparecem com esse valor, com o valor da hora certa, e para os valores que estão na hora certa vou ter que somar os vetores, o número de contagens que são feitas. Por isso, aqui, como é que isto pode ser feito? Bom, vamos ver se o I for range, ok? Vamos dizer que vamos criar um vetor, isto podia ser feito de uma maneira mais simples, mas vamos criar desta maneira. Vamos criar um vetor de, as médias são estas, são 0. Vou criar aqui um vetor de somas. O vetor de médias depois será o vetor de somas a dividir pelo... sim. Ok? Vamos somar todas as horas que aparecem a cada uma hora, as temperaturas que aparecem a cada uma hora do dia. E vou também contar quantas contagens é que são feitas. Por isso, para todo o valor e para todo o I, o que é que eu acrescento? Tenho que contar as contagens as somas do valor que aparece nas horas, ou seja, as somas que aparecem neste valor são as que eu já tinha, mais a nova contagem, que será a temperatura medida. Okay? Por isso, eu tinha na posição 5, tinha uma dada soma. Se eu no I tiver uma determinada hora, vou acrescentar as somas que são obtidas nessa hora, a temperatura que tive. As contagens é parecida, só que as contagens são as contagens mais 1. Cada vez que faço uma contagem, tem as contagens mais 1. Okay? No final, devo ter um vetor que me diz quantas contagens é que fiz e quantas em cada uma das horas e qual é o valor da soma. Mas para confirmar que isto é verdade, vamos ver aqui as somas e vamos ver também as contagens. Confirmar. E por isso, obter médias, se eu tiver um vetor que já sei criá-los, vou simplesmente obter estas médias. Ok? E vou ver se vou chamar esta função não vai retornar nada, mas vai ser chamada. Ok? Bom, ela tem que ser definida. Somas. Passa mais. Vamos ver então se isto funciona.
H não está definido. H não é H, é gás. T também não está definido, não é T, é T's. Isso que só aparece aqui. Por isso aparecem as horas, as somas aparecem, as contagens aparecem, houve 11 medições na hora 0, 11 medições na hora 1, 11 medições na hora 2, enfim, nas várias horas. Houve 2 medições na última hora. Estas são as somas. Por isso, para calcular o valor de médias, posso dizer que médias, que é o que eu quero retornar, é igual ao conjunto de valores x for x, aliás, in não é simples dizer assim. Por isso, o meu valor de médias é uma coisa parecida com esta. E agora dizer para cada valor que aparece nas médias, nas horas, e os vários índices vão de 0 hora máxima. Por isso, para todos estes, para todas estas horas, por isso 0, 1, 2, 3, o que eu digo é que o MS I, a média, é igual ao número de, à soma, dividido pela contagem. Okay? Por isso, calculo os vários valores e, finalmente, no fim disto tudo, posso retornar as médias. Mas já não preciso fazer o print e posso já tentar obter, fazer o print destas médias. Se eu executar agora o exercício 2, já vou obter as médias, que é 17, 16, enfim, as várias médias que, das temperaturas. Okay? Então, 191 a dividir por 11, depois 184 a dividir por 11 outra vez, está 16, enfim, acho que os valores estão certos. Por isso, uma vez tendo as médias, agora o resto é fazer igual. Ou seja, vamos pôr aqui no plot. Uma vez mais, o exercício também deve ter, também devo obter o dia, algures. Onde é que eu obtive aqui o dia? X, Y, data, no criar vetores, onde é que eu retornei aqui o dia? A data, aliás, a data, no criar vetores. Tem aqui a data mesmo, por isso tudo bem. Continuo a ter a data, por isso não preciso fazer isto. Agora o X é esta, o Y são as temperaturas em graus centígrados, aqui são as temperaturas médias por hora no dia tantos, e o que eu tenho aqui, o plot vai ser o X, ou seja, serão as horas, o Y serão as médias. Aliás, desculpem, o plot serão, desculpem, as horas não são estas horas todas, porque senão seria uma série delas, por isso eu tenho que criar ainda aqui umas horas. É o range. Bem, eu sei que elas começam sempre por 0, por isso as horas, o Y, aliás o X, vão ser
vai ser um I for I in range do número de elementos das MS, ou seja, do comprimento das médias. Ou seja, as médias têm comprimento, por exemplo, se tiver 5 médias, eu vou obter os valores de x, vão ser os valores correspondentes a 0, 1, 2, 3 e 4. Ok, penso que isto dará certo. São os valores de x. E agora o plot vai ser, agora para ter sempre coerente, vai ser os x com os ms. Ok, e já posso tentar executar a função. Cá está a situação, cá está o gráfico, só que mais uma vez o gráfico era suposto ser um gráfico de linhas. Porque é que o gráfico não é de linhas? Porque eu quero a cada um traço, quero pôr o traço, pode continuar a ser vermelho, não tem problema. E por conseguinte, se eu executar este gráfico, este é o gráfico que aparece para primeiro, as temperaturas vão descendo, depois vão subindo até às 10 horas, há aqui um problema qualquer ao meio-dia que ela baixa a temperatura, mas depois volta ao normal. Se eu fizer a mesma coisa para o RL2, vou obter uma coisa parecida, temperaturas médias, o valor, este é mais normal, vai descendo até às 8 da manhã e depois vai subindo até às 3 da tarde, depois começa a descer outra vez e só vai até às 18 horas. Acho que isto já vai longo. Eu vou deixar para o vosso cuidado uma parte que é só a parte gráfica. Eu vou voltar aqui à parte do texto. O texto está aqui, a luz está aqui. Por isso, então, onde é que está o texto aqui? Eu quero guardar este. Ok. Por isso, vocês estão a ver, por isso, qual é a diferença no exercício 3, ok? Ou na terceira parte, é alterar o programa de forma a que o gráfico produzido também mostre a temperatura máxima e a temperatura mínima, ok? Ou seja, além das temperaturas que estão aqui, como vocês veem, parecidas com as que nós obtivemos, vocês devem desenhar uma linha que é a temperatura máxima que é medida e uma outra linha que é a temperatura mínima que é medida. Bom, isto é uma pequena adaptação do programa propriamente dito, deste que aqui está, em que vocês, em vez do exercício 2, farão um exercício 3, parecido com isto, só que quando fazem aqui na criação de vetores, em vez de ter as várias horas, as várias temperaturas e as várias datas, vocês também podem retornar qualquer coisa como a temperatura mínima que foi obtida e a temperatura máxima que foi obtida. A partir daqui, além das médias que vocês têm aqui, tem que ter um vetor de temperaturas mínimas, que é sempre o mesmo, temperatura mínima que vocês calcularam, tem que ter um vetor, enfim, ok, supongamos que a temperatura mínima é 18, okay. 18 não deve ser à volta de 8, ok? Então vamos ter aqui uma temperatura mínimas, que vocês podem dizer que é o número que vocês quiserem, 18, ok, o número que foi obtido, tantas vezes quantas o número de vezes que o comprimento do MS. Okay? Se o MS tiver, se o comprimento for 15, ele repete este valor 15 vezes. Okay? Isto é as mínimas. Vamos admitir que é 18. As máximas. A linha de máximas. Okay? Por hipótese, olhando aqui para este vetor, por isso as mínimas serão à volta de, diria que é à volta de 8. A máxima estará alguns aqui pelos 15 graus, neste dia pelo menos. E agora, em vez de fazerem apenas um plot, fazem 3 plots. Fazem o plot, este que aqui está,
fazem o plot a seguir, fazem o plot do x com as mínimas, fazem o plot do x com as máximas. Em princípio já vão ter uma coisa mais semelhante, embora eu esteja a aldrabar, porque vocês é que têm que calcular as mínimas e as máximas, mas a partida vocês devem ter aqui um coisa que tem esta forma, ou seja, além das temperaturas propriamente, mínima não é 8, deve ser um bocadinho mais simples. Vamos por aqui uma temperatura um bocadinho maior, à volta de 10,5. Parece-me bem. Por isso são vocês que têm que descobrir qual é a temperatura mínima, ok? Já será qualquer coisa deste género, podem pôr a temperatura mínima verde, que é green, temperatura máxima vermelho, blue, azul, e podem fazer um PLT legend, para saber o que é que andam a falar. Podem fazer uma legenda. Para saber o que é que aquelas coisas querem dizer, em que tem que dizer quais são as três temperaturas, por isso a primeira é as médias, a segunda são as mínimas e a terceira serão as máximas. Ok, com esta legenda, se vocês fizerem agora a figura, tem uma figura, enfim, um bocadinho mais interessante, sabem o valor médio, sabem o valor da mínima, aliás, isto é mínima, não é máxima, não é mínimas, é mínima e o valor da temperatura máxima, e dá-vos as temperaturas médias por hora, em que vos mostram as temperaturas médias propriamente dita e dizem qual é a mínima e qual foi a máxima que observaram. O que é que falta fazer para resolver um exercício? É descobrir estes valores, 10,5 e 15, que eu aqui obtive, digamos, a má fila, mas que se podem obter a partir dos gráficos dos dados. Okay? Vamos deixar isso como exercício e vamos parar aqui então, a aula. Por isso, espero que, enfim, que vejam isso com alguma atenção. Há outras maneiras de calcular aqueles valores de médias e aqueles valores de máximas e temperaturas. Aquilo que eu vos mostrei foi apenas uma das possíveis formas de fazer. Têm liberdade de fazer isso de outra forma, mas a estrutura do problema, acho que da estrutura da solução, é aquela que eu vos indiquei. E por isso, vamos acabar por aqui. Até para a semana. Boa sorte.